Vamos lá. Então, vamos que vamos. Começou. Hoje, então, nós vamos discutir aqui sobre as características dos elementos psicomotores, tá? Então, vamos falar aqui quais são esses elementos, o que caracteriza cada um deles. Eu, inclusive, havia pedido para vocês anotarem no caderno, né, quais são esses elementos e suas características. Então, você pode acompanhar aí pelo caderno. E discutir sobre o funcionamento do sistema nervoso, que é a primeira parte, né? Os componentes do sistema nervoso é a primeira parte da unidade 3, tá bom? Então, hoje, só para vocês saberem onde nós estamos, vamos trabalhar aqui o finalzinho da unidade 2, que é a seção 2.4, e vamos trabalhar a 3.1. Vamos lá, então. Primeiro falando sobre elementos psicomotores. As perguntas norteadoras dessa sessão são as seguintes. Você já se perguntou o que é preciso para que uma criança possa interagir com o ambiente? Você pode imaginar, por exemplo, o que é necessário para que ela consiga se locomover e, assim, explorar diferentes ambientes, ou para que consiga segurar objetos e interagir com eles. Então, veja bem, toda forma de interação com o meio, né, requer uma série de capacidades motoras. Então, o processo, né, da marcha para ela se locomover, a capacidade para segurar, arremessar ali os diferentes objetos, explorar esses objetos, isso só é possível a partir do desenvolvimento dessas capacidades motoras. Então, veja bem, há diferentes tarefas que permitem essa interação, como foram citadas aqui, né? Todas essas tarefas são conhecidas como capacidades motoras, ou como alguns autores citam, as capacidades físicas. Quando a gente fala na área de psicomotricidade, né, a gente se refere a essas capacidades motoras ou capacidades físicas como elementos psicomotores, tá? Então, vamos lá. Elementos psicomotores estão associados com aquelas capacidades necessárias para a execução de diferentes tarefas, seja andar, pular, saltar, segurar um objeto, escrever, tá? Então, você tem aí esses elementos psicomotores que necessitam de serem desenvolvidos. Nesse sentido, né, quais são os elementos aí psicomotores que são trabalhados? Esquema corporal, imagem, equilíbrio, lateralidade, ritmo, organização espaço-temporal, motricidade, tônus e coordenação. Tá bom? Então, os elementos psicomotores, eles estão associados com essa listinha aqui, ó. A gente pode citar, né, estes aqui, cada tópico desse, como um elemento psicomotor que é importante para a execução das tarefas. Vamos falar aqui rapidamente sobre cada um deles. Quando eu penso em esquema corporal, olha só, o esquema corporal é quando aquele indivíduo ele toma consciência do seu corpo. Então, quando a criança, né, começa a descobrir os membros, o tronco, a cabeça, membros superiores, membros inferiores, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de atividade que trabalha o reconhecimento do corpo humano, essa questão da consciência do próprio corpo, trabalhando inclusive, né, a propriocepção, isso é trabalhado, é tratado como esquema corporal, tá? Lembrando que essa noção, essa percepção
sobre o próprio corpo, ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, nós temos algumas atividades, por exemplo, atividades de yoga, pilates, né? São atividades, dança, que trabalham muito essa questão de esquema corporal. A pessoa precisa de uma elevada consciência sobre o seu corpo para conseguir executar aqueles movimentos de forma adequada. Então, esse tipo de atividade, como eu falei, yoga, dança, a própria questão de luta, capoeira, né? Você tem aí esse desenvolvimento do esquema corporal a partir do treino. Mas pensando aí na infância, né? Quando a gente coloca ali naquele desenvolvimento do indivíduo, pensando ali naquela primeira infância, que vai até os 3 anos, né? Esse reconhecimento do esquema corporal é fundamental para a formação da personalidade, do caráter da criança. Lembra que a gente trabalhou em Henri Vallon anteriormente? E o Henri Vallon, ele trabalha justamente nessa linha, né? Aliando a motricidade, a parte motora, né? A parte afetiva e cognitiva. Então, para o desenvolvimento integral daquela criança, é fundamental essa consciência corporal, tá? Segundo Vallon, então, esse esquema corporal é a representação ali global, científica e diferenciada que cada criança tem do seu próprio corpo. Esse esquema corporal, então, ele pode ser visto como uma imagem, né, que você tem ali de si. E essa imagem, ela vai se alterando de acordo com cada informação que vai sendo agregada a partir das vivências, tá? Então, vocês vão ver, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Olha só, o próximo tópico aqui trabalhado é justamente imagem corporal. Quando eu falo sobre esses elementos, você não consegue separá-los, né? Trabalhar de forma fragmentada. Na verdade, eles estão intimamente associados. A motricidade, né, intimamente associada com a coordenação, o tônus, o ritmo com a organização espaço-temporal. Então, vocês vão ver que esses elementos, eles se permeiam, tá? Nós trabalhamos aí de uma forma transversal, aonde você tem a interação entre esses diferentes elementos. Tá dando para acompanhar? Se estiver indo muito rápido, avisa, tá? Okay. Imagem corporal. Então, quando que se tem essa primeira imagem corporal, né? Essa primeira aí, que a gente chama de imagem fantasma, ela existe desde o nascimento. Então, desde o nascimento da criança, ela tem essa noção de uma imagem como se fosse algo primitivo. Mas começa a interagir e a ter esse reconhecimento em relação à sua imagem a partir dos 6 meses de idade, que é quando já começa a ter essa interação maior com o espelho e conseguir se reconhecer, brincar com o espelho, né? É mais comum aqui a partir, então, dos 6 meses de idade. Então, esse reconhecimento da imagem corporal é importante também para o esquema corporal, né? Por isso que eu falei que eles estão intimamente associados. Esse termo imagem corporal a gente utiliza muito também em relação na parte assim de psicologia, falando sobre essa questão da autoimagem, né? Então, como a pessoa se enxerga, como que a pessoa se vê. Então, por exemplo, nós temos alguns casos de transtornos, né? Especialmente transtornos alimentares,
que levam à anorexia, bulimia, aonde a pessoa tem um tipo de distorção, aquele paciente tem um tipo de distorção da sua autoimagem, né? Então, pode estar magra, mas na hora que se olha no espelho, se vê acima do peso. Então, essa imagem corporal, ela está intimamente, quando a gente pensa no indivíduo, no adolescente, no indivíduo adulto, com essa questão das pressões sociais também, e como que esse indivíduo se vê diante aí do mundo. Equilíbrio, né? O equilíbrio, então, ele está associado aqui com a distribuição dessas estruturas corporais, né? Então, se manter em pé, conseguir ter uma marcha ali equilibrada, se manter estável diante ali de ambientes, né? Sem oscilações ou desvios, em ambientes aqui que são móveis, que são instáveis, né? Então, o equilíbrio está associado também com essa organização das estruturas corporais. Quando eu penso em equilíbrio, nós temos 3 sistemas que atuam em conjunto. O sistema vestibular, né? Então, por exemplo, pessoas que têm labirintite ou às vezes está com algum tipo de otite, né? E influencia aí no vestíbulo, pode ficar desorientado e perder a noção de equilíbrio. A questão visual, certo? Então, a questão visual, quando a gente observa ali, então vai subir uma escada, se você tá com óculos e fica um pouco, dá algum tipo de desvio na imagem, enfim, então tem toda essa questão visual e proprioceptiva. Proprioceptiva está associado com o quê? Com a sua percepção, né? Com a percepção daquele indivíduo em relação aqui aos seus movimentos, à organização da sua estrutura corporal. A lateralidade está associada aí, né, com a questão da utilização aí, da aquisição psicomotora de ambos os lados do corpo. Então, essa questão da lateralidade diz aí tanto dessa estabilidade, né, desses movimentos mais controlados com ambas as partes do corpo, como também o uso Professora, preferencial de um dos lados. Oi, diga. desculpa aqui, voltando o equilíbrio, os 3 sistemas é vestibular, visual e proceptivo o nome? Proprioceptivo. Ah, tá, obrigado. Isso. Aí proprioceptivo está associado com essa percepção do próprio corpo, certo? Aham. Por exemplo, vai fazer um exercício de equilíbrio, né, aqui na slackline, ou naquelas bolas de pilates. Então, é necessário uma propriocepção, aonde você vai conseguir organizar o seu corpo para ficar numa posição estável, né, naquela situação, certo? Então, vestibular, visual e proprioceptivo. A lateralidade, então, como eu falei, está associado com a utilização aqui, né, do lado direito e o lado esquerdo. Quando eu penso na questão da criança, está associado também a essa maturação do sistema nervoso, tá? Então, assim, é comum a gente ver, por exemplo, o bebê quando começa a engatinhar, tem bebê que só consegue movimentar uma perna e a outra vai arrastando, né? Isso é normal, tá associado com essa noção de lateralidade que ainda está,
né, em processo de maturação. Em relação à lateralidade, nós temos os 3 tipos, tá? Lateralidade homogênea. O que é isso? É quando tem um lado preferencial do corpo, né? E todas as ações você faz preferencialmente com esse lado. Então, por exemplo, né? Eu sou destra, e aí, então, eu uso minha mão para direita para escrever, e na hora de chutar uma bola, eu chuto com o pé direito, certo? Então, a lateralidade, a lateralidade homogênea é quando todo o seu sistema ali, né, vai estar associado com, vai ser utilizado preferencialmente um dos lados do corpo. Lateralidade cruzada, né, é quando o indivíduo, por exemplo, tem a capacidade, né, ele escreve com a mão direita, mas na hora de chutar, chuta com o lado esquerdo, né? Então tem essa lateralidade que a gente chama de cruzada. E ambidestro, né, que consegue desenvolver de forma, então executa os movimentos com a mesma precisão, tanto do lado direito do corpo, quanto do lado esquerdo. Então, consegue desenvolver as habilidades, né, o ambidestro, ele consegue desenvolver as habilidades de forma equivalente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Deu para acompanhar? Lateralidade homogênea, então, né, utiliza ali preferencialmente um lado. Então, escreve com a mão direita, chuta com a mão direita. Lateralidade cruzada, né? Escreve com a mão direita, mas chuta com o pé esquerdo. E ambidestro, quando consegue, né, desenvolver os dois lados da mesma forma, certo? Então, claro que são exemplos, né? No caso aqui da lateralidade cruzada, é quando você tem aqui a preferência por um lado não domina, né, o outro. Ritmo, quando eu penso em ritmo está associado com sequência, ordem, tá? Então, nós temos diferentes tipos de ritmos, certo? Eu coloquei aqui, então, tudo que for ordenado, que for sequenciado em nosso organismo, a gente considera como um ritmo. Ritmo circadiano. O ritmo circadiano, ele está associado aqui com aquela sua, especialmente com aquela sua rotina diária, tá? Então, os momentos de sono, de fome, os momentos aqui de despertar, quando a gente fala de ritmo circadiano, né, ele está muito associado com aquelas oscilações diárias que a gente tem. Quando eu penso em ritmo infradiano, por exemplo, né, seriam aqueles ciclos, como o caso aqui da menstruação nas mulheres. Ritmo psicológico, enquanto você tem aqui alguns fatores, né, que ficam mais constantes ou que se alteram no campo aqui mental. Ritmo ultradiano, aí são dos diferentes sistemas aqui do nosso organismo, como sistema cardíaco e neural. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todos os tipos aqui, quando a gente fala de ritmo, é porque você tem um processo que é sequenciado, né? Então, você tem um processo aqui que é estabelecido de forma sequenciada, de forma ordenada, tá? Então, o ritmo estaria associado com isso. A organização espaço-temporal está associado com essa percepção que a pessoa possui do espaço, né? O espaço, o tempo, a melhor compreensão desses fatores. Então, por exemplo, né? A criança vai pular corda.
Pular corda é uma atividade que desenvolve muito esse elemento da organização espaço-temporal, né? Porque você tem que pular no momento certo. Então, deu a batida ali, tac, tac. Então, tem que dar o pulo, tem que saltar na hora correta. Então, é um tipo de atividade que trabalha muito essa organização espaço-temporal. Outra que eles utilizam muito é aquela brincadeira de colocar uma bola, né, um objeto assim amarrado numa corda e fica girando, e as pessoas têm que ou passar por debaixo ou ficar pulando aquela corda. Isso daí tá associado também com essa organização, espaço-tempo, né? Essa melhor compreensão desses fatores pode ser obtida ali, né, por algumas atividades, como andar por um caminho e parar de acordo com a indicação de placas, né, ou algumas linhas ali no chão. Então, faz algumas trilhas para criança, né, uma trilha aqui mais retilínea, outra em zigue-zague, né? E aí as crianças têm que ir andando aqui através, seguindo essa trilha. Ou coloca, né? Dá um apito e quando der o apito tem que parar. São atividades associadas com essa noção de espaço e tempo, certo? Caminhar segundo batida ou ritmo de determinado sinal sonoro. Então, essa questão de pular corda, né, como eu dei o exemplo para vocês, está intimamente associada. É um tipo de atividade muito boa para trabalhar aí essa organização espaço-temporal. A motricidade, eu já tinha citado em aulas anteriores para vocês, né? A motricidade, ela é caracterizada ali pelo controle voluntário aí das diferentes capacidades físicas. Nós temos aqui, quando eu falo de motricidade, está intimamente associada com velocidade, resistência, equilíbrio, agilidade. E nós temos dois tipos de motricidade. A motricidade ampla, né? Onde é desenvolvida aqui aquela parte motora grossa, né? E a motricidade fina. Qual a diferença? A motricidade ampla corresponde àqueles movimentos de maior amplitude. Então, pular amarelinha, corrida, rouba-bandeira, uma série aí de atividades aonde necessita aí de movimentos, né, capacidades físicas aqui de forma ampla, de forma grosseira, então movimentando ali grandes músculos. Quando eu falo de motricidade fina, a motricidade fina está associada com movimentos mais refinados. Primeiro, né? Então, ao longo do desenvolvimento humano, primeiro se desenvolve a motricidade ampla, para depois desenvolver a motricidade fina. Então, essa capacidade de, no caso das crianças, fazerem recorte, né? Utilizar a tesoura, utilizar um lápis mais fino, brinquedos de montar, de encaixar, tarefas mais refinadas como origami, né? Isso tudo vai sendo trabalhado depois que você já tem o desenvolvimento da motricidade ampla, tá? Tá claro, gente? Tá dando para acompanhar? Isso aqui eu tô resgatando, mas a gente falou muito sobre isso nas aulas anteriores. É mais para dar uma resgatada mesmo, tá? Tônus. O tônus, ele está associado com um grau aqui de contração fisiológica, que é constante, e é como se preparasse ali aquele músculo realmente para se movimentar. Então, por exemplo, né, quando você toca assim na sua perna, você sente um nível de contração, certo?
Se você toca na perna de uma pessoa paraplégica, aquele músculo não tem essa contração mínima, ele fica totalmente relaxado. Não tem esse preparo, né, para se movimentar, perde o tônus muscular, né? Então, o tônus está associado com isso. É um reflexo aqui, né, também do estado emocional e se altera em determinadas situações, como angústia, nervosismo, etc. Então, dependendo da situação, você pode, né, numa situação de medo, você pode ter aquele gatilho para poder correr, certo? E aí você tem toda aquela movimentação de forma rápida, ou numa outra situação, dependendo ali do estresse, você sente as pernas bambearem, né? Como se você fosse cair, ter um desmaio, né? Então, isso está associado com esse tônus, certo? Que seria que esse grau de contração do músculo que fica nesse limiar de disparo, certo? Como se estivesse sempre pronto ali para um movimento. Então, quanto mais a gente exercita um músculo, maior será ali o tônus muscular. Nayara, Oi, vamos lá. O tique nervoso faz parte do tônus? Tique nervoso? Quando tem aquele que vai de forma involuntária? Pode isso, ser. aqueles Fica dando aquelas piscadinhas, né? tem. Pode ser. Sim. Ah. Né? Tá associado, porque aí seria aí um momento de ansiedade, nervosismo, por exemplo, que aí começa a ter essas palpitações aí, essas contrações involuntárias. Boa lembrança. Coordenação, pessoal, nós temos aí, né? Então, para trabalhar o esquema corporal, para você conseguir ter um equilíbrio, é necessária, né, essa coordenação, a própria motricidade, né, o desenvolvimento da lateralidade. Então, essa coordenação está associada com essa organização dos movimentos, né, para execução de tarefas. E também para as crianças tem uma série de formas, né, de estimular aqui a coordenação motora. Essa atividade aqui é muito legal, é como se fosse uma pescaria com as tampinhas aqui de refrigerante, né? Então, a criança tem que ficar treinando essa coordenação aí motora, o que é muito positivo para o desenvolvimento infantil. Oi! Aqui, tem alguns alunos aguardando você aprovar eles. Sério? Deixa eu ver. Sim. Não, tem não. Uai. Tem a Maristela que pediu, ela falou que ela tá aguardando. Uai. Tem mais alguns Será que eles aí. entraram na sala certa? Porque aqui não tem ninguém, não. Até aparece, eu acho que aparece até que isso para é vocês. erro. De vez em quando o meu fica assim também. Parece que deve ser erro, Felipe. Eu acho, né? Que o meu de vez em quando isso também. Aí fica 5 minutos, se não dá nada, aí você tem que tentar entrar Sair de e tentar novo. de novo, né? Pede para ela para sair e tentar entrar novamente, que aí deve dar certo. Isso mesmo, Herbert. Deixa eu voltar aqui. Estamos quase fechando essa primeira parte. Peraí. Papapá. Cadê? Aí. Então, como eu falei, né, a questão da coordenação estaria associada aí com isso, com esses movimentos, né, planejados aí, que ocorra aí de forma bem coordenada. Nesse sentido, pessoal, eu coloquei aqui um exercício para vocês, tá? Anota aí no caderno, por favor, que aí mais pro final da aula vocês vão responder.
Para cada um dos elementos psicomotores listados, apresente sugestões de atividades que poderiam ser desenvolvidas com as crianças, tá? Então, a partir aqui desses elementos, vamos pensar nessas atividades que poderiam ser executadas. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês copiarem no caderno. E aí a gente já parte para a próxima parte da aula. Copiaram? Sim, não, talvez. Tranquilo, pessoal? Pode ir para a próxima parte? Pode. Pode. Vamos lá, então. Agora nós vamos falar a próxima unidade aqui. Ó, cadê? Nós vamos trabalhar sobre sistema nervoso, tá? Então, a unidade 3, como nós vimos aí, esse processo de aprendizagem motora, né? Você tem todo um sistema de feedback, tem todo um sistema efetor, executor. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas noções sobre sistema nervoso. Vocês já fizeram a disciplina de neuroanatomia? Já fizeram neuroanatomia? Não. Não. Eu acho que vocês vão fazer no semestre que vem com a Lívia. Então, assim, na disciplina de neuro, vocês vão aprofundar mais, né, em cada parte e tudo mais. Aqui, o objetivo é passar algumas noções gerais sobre sistema nervoso, certo? Eu vou falar sobre seus constituintes e a sua relação com essa aprendizagem motora. Para a gente começar, então, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que trata sobre os componentes, né, que formam aí o sistema nervoso. Espera aí que eu tenho que colocar... Opa! Tem que colocar áudio. Esse canal é muito legal, Neurovox, é do neurocientista, o Pedro Calabres.
é um professor, né? E tem uma série, então tem vários episódios falando ali sobre a parte do sistema nervoso, como que funciona o cérebro, questão de sinapses nervosas, é bem interessante, tá? Eu vou passar aqui para vocês essa introdução para a gente começar a trabalhar sistema nervoso. Tudo que você pensa, tudo que você sente, Tá com áudio? todo o amor que existe no mundo, Tá? Tá com áudio? Beleza. Então, vamos lá, voltando. tudo que você pensa, tudo que você sente, todo o amor que existe no mundo, todo o ódio, toda a ganância, todo o carinho e preocupação, a felicidade, as tristezas, a sua identidade e as suas memórias, toda a cultura, toda a história, toda a tecnologia, tudo isso é produzido graças ao funcionamento do cérebro humano. Então, se você deseja conhecer melhor a si próprio e as outras pessoas, é muito importante entender como funciona o cérebro. E a principal unidade de funcionamento do cérebro é uma célula chamada neurônio. A primeira vez que eu vi um cérebro na minha frente, eu confesso que eu não fiquei impressionado. Em primeiro lugar, porque é pequeno, cabe na palma da sua mão. Em segundo lugar, porque é leve, pesa cerca de 1,3 kg a 1,4 kg. Em terceiro lugar, porque tem uma textura muito esquisita. Parece um pouco esponja e um pouco gelatina. Lembra queijo tofu. É essencialmente um pedaço de carne feio, leve, pequeno e estranho. Mas eu gostaria que você parasse para pensar que é graças ao funcionamento dessa coisa que você está me ouvindo e me entendendo agora. É graças ao funcionamento do seu cérebro que você é capaz de entender as mais diferentes ideias, que você é capaz de ouvir uma música ou apreciar uma obra de arte. Se você olha sua esposa, sua namorada ou seus filhos e sente amor, é porque seu cérebro está funcionando. O cérebro é capaz de contemplar a vastidão do universo e as ideias mais complexas da filosofia e da ciência. O cérebro é capaz, aliás, de tentar compreender o seu próprio funcionamento, como nós estamos fazendo aqui. O cérebro é capaz de pensar a respeito do fato de que ele pensa, naquilo que provavelmente é o grande santo graal das neurociências, a autoconsciência. E como todo tecido biológico, o cérebro é formado por células. E a principal célula que forma o cérebro é chamada de neurônio. É muito difícil contar o número de neurônios que o cérebro possui. Nós temos apenas algumas boas estimativas. E as mais recentes estimativas são provenientes de estudos realizados por pesquisadores brasileiros, estudos internacionalmente reconhecidos que estimaram que o cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Como nós veremos já já, o neurônio é uma célula que recebe e transmite informações, ou seja, o neurônio realiza conexões com outros neurônios. O neurônio faz, em média, 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Isso é uma média. Existem neurônios que fazem muito mais do que isso. Tenta imaginar, então, o número de combinações possíveis entre neurônios dentro de um cérebro humano. Estamos falando de 86 bilhões de neurônios fazendo, em média, 1.000 a 10.000 conexões. Esse é um número absurdo. Ele não cabe na sua tela agora. Nós estimamos hoje que o número de combinações possíveis entre neurônios dentro de apenas um cérebro humano é maior do que o número de grãos de areia que nós temos no oceano. É maior, aliás, que o número de átomos em toda a nossa galáxia. Não é à toa, então, que nós consideramos o cérebro a máquina mais complexa conhecida no universo. Afinal de contas, se você acha que qualquer coisa é complexa e difícil, como por exemplo física quântica ou neurociência, é porque você tem um cérebro humano que é capaz de achar coisas complicadas. Afinal de contas, se não existissem cérebros humanos no nosso planeta, não haveria a noção de complexidade. Para que haja complexidade, é preciso que haja um cérebro capaz de compreender o conceito do que é complexo. Em outras palavras, o próprio conceito de complexidade é produzido pelo cérebro.
Então, é muito difícil explicar o funcionamento do cérebro de maneira rápida, concisa e sucinta. Eu vou tentar aqui explicar alguns conceitos gerais, mas é inevitável. Isso será uma série de vídeos, e o vídeo de hoje, o primeiro, será sobre o neurônio. É importante entender que existem diversos tipos de neurônio, mas, em geral, os neurônios costumam ter algumas peculiaridades, algumas estruturas que são características ao neurônio e que nenhuma outra célula no corpo possui. O neurônio parece uma árvore. Ele é uma unidade de comunicação. Em outras palavras, o neurônio recebe e envia informações. As informações chegam ao neurônio nos dendritos, que seriam os galhos dessa árvore. Essas informações chegam através de substâncias químicas, os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Existem diferenças entre essas substâncias, mas, em geral, elas exercem efeitos sobre o funcionamento dos neurônios. A membrana dos dendritos possui características bioquímicas que reagem a essas substâncias de duas possíveis formas. Algumas substâncias excitam a membrana, fazendo com que disparos elétricos ocorram, ou aumentando a frequência de disparos elétricos que já estão ocorrendo. Outras substâncias inibem a membrana, reduzindo a frequência de disparos elétricos. Perceba, então, que informações químicas são convertidas em informações elétricas no neurônio. Quando o neurônio dispara, esse impulso elétrico percorre o axônio, ou seja, o tronco dessa árvore. Alguns neurônios têm axônios revestidos por uma camada, chamada bainha de mielina. Essa é uma camada de gorduras. Cerca de 80% da bainha de mielina é composta por gorduras, e um importante componente dessas gorduras são os ácidos graxos ômega 3. Essa é uma das razões pelas quais muitos profissionais de saúde hoje em dia recomendam o consumo regular de alimentos que são ricos em ácidos graxos ômega 3, como por exemplo os peixes ou então certos tipos de grãos. A mielina serve como uma espécie de camada de isolamento elétrico, mais ou menos como a borracha que reveste o cabo do seu carregador de celular. E é por isso que quando você encosta no cabo, você não leva um choque. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de mielina, ou seja, a degeneração dessa camada de gordura que reveste os axônios de alguns neurônios no nosso cérebro. Um exemplo disso é a esclerose múltipla. A gordura animal in natura costuma ter uma cor branca, esbranquiçada. É só você lembrar, por exemplo, da carne do salmão. A carne do salmão tem aquela cor rosada com faixas brancas. Cada uma daquelas faixas brancas é gordura. É por isso que uma das formas de dividir o cérebro é entre a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca é composta por neurônios que possuem bainha de mielina, enquanto a massa cinzenta é composta por neurônios naturalmente não mielinizados, ou seja, que não possuem esse revestimento de gordura. O impulso elétrico, então, percorre o axônio, o tronco dessa árvore, em direção ao que seria a raiz da árvore, que nós chamamos de botões terminais. Nos botões terminais, nós encontramos pequenas vesículas, onde são fabricadas substâncias químicas, como os neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega nessas vesículas, elas liberam substâncias químicas nos espaços microscópicos que existem entre um neurônio e o outro. Esses espaços microscópicos entre um neurônio e o outro são chamados de sinapses ou então fendas sinápticas. Neste exato momento, está acontecendo no seu cérebro uma verdadeira orquestra de reações químicas que produzem impulsos elétricos. Milhões de disparos a cada segundo, e são esses disparos, em frequências, circuitos e combinações diferentes, que produzem aquilo que nós chamamos de realidade. E se você quiser ler mais sobre isso, eu vou recomendar aqui um livro que eu já recomendei em outro vídeo, o vídeo chamado O que são emoções e sentimentos. O livro é o Princípios de Neurociências, um verdadeiro clássico se você quer se aprofundar nessas questões. Como sempre, você encontra essas e outras referências na descrição do nosso vídeo. E também na descrição você encontra um link para os nossos cursos,
caso você queira aprofundar seu conhecimento a respeito das relações entre mente, cérebro e comportamento. O vídeo de hoje foi o primeiro de uma série onde nós exploraremos de maneira introdutória e geral o funcionamento do cérebro a partir de diversas perspectivas. A perspectiva hoje, obviamente, foi a do neurônio. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E se você já for inscrito, você pode clicar no sininho para receber notificações sempre que a gente postar alguma coisa nova. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Acompanharam, pessoal? Sim? Sim, professora. Ixi, peraí, deixa eu só tirar aqui. Eita. Como é que eu faço aqui para sair dessa... Vamos lá. Parar de compartilhar. Voltando. Aí. Então, vamos lá, gente. Agora, nós vamos discutir aqui sobre essa primeira parte que trata sobre o sistema nervoso, né? Que é justamente esse capítulo onde fala sobre os componentes do sistema nervoso, tá? Nós temos aqui, primeiramente, é importante nós ressaltarmos que o sistema nervoso, ele faz parte aqui de toda a central, né, de comando do nosso organismo. Então, controla todas as atividades físicas, conscientes, inconscientes, né, de forma voluntária ou involuntária. É formado ali por bilhões de células nervosas, então só neurônios, né? Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, e esses neurônios, né, como vocês puderam observar, essas células, elas têm a capacidade, então, de captar informações vindas ali do interior e do exterior do corpo e transmitir estímulos, né? Então, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, né, é o seguinte, que quando eu falo desses estímulos, desses impulsos nervosos, né, é um processo totalmente ali eletroquímico, que está associado com mudanças, né, mudanças químicas de um processo de polarização e despolarização da membrana, que eu vou citar um pouquinho mais aqui para vocês, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele pode ser dividido aqui, né, em sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto aqui pelo encéfalo e medula espinhal, ok? E o sistema nervoso periférico seriam os nervos e gânglios, tá? Então, nos próximos capítulos, nós vamos falar mais aí sobre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar no nível mais microscópico. Então, eu vou reforçar aqui com vocês, como vocês puderam ver ali naquele vídeo inicial, né, como que são constituídas essas células nervosas e quais os processos que acontecem, né, com estas células. Então, vamos lá. Quando a gente pensa aqui na constituição do sistema nervoso, tá? Nós temos dois tipos de células: os neurônios e as células neuróglias. Neurônios e as células neuróglias. Essas células neuróglias também são chamadas de células glias, tá?
E eu vou explicar aqui para vocês a diferença entre elas. Primeiramente, os neurônios são células que são excitáveis, tá? Então, vamos aqui pensar na diferença entre neurônio, as diferenças aqui principais, né? Anota aí no seu caderno, entre neurônio versus neuróglia. Os neurônios são células excitáveis, ou seja, os neurônios conseguem produzir e conduzir impulsos elétricos. Lembrando que, quando eu falo sobre impulsos elétricos, está associado com essa questão, né, dos impulsos nervosos, certo? Então, os neurônios são células excitáveis, tá? Que são capazes de conduzir estímulos ali, os impulsos elétricos. Já as células glia ou neuróglia, esse tipo de célula, elas não são excitáveis, tá? Elas dão suporte para os neurônios, mas elas são células não excitáveis. Então, uma diferença aqui para começo de conversa, né, seria isso, que o neurônio, ele é capaz de produzir e conduzir impulsos nervosos, e as células da neuróglia não, tá? A neuróglia não consegue produzir ou conduzir esse tipo de impulso. Essas células glias ou neuróglia, né, que nós estamos falando aqui, elas são importantes como um suporte para os neurônios. Então, elas desempenham, eu vou citar aqui depois para vocês, uma série de funções que é importante para a manutenção da integridade dos neurônios, tá? Para a proteção desses neurônios e para possibilitar o funcionamento adequado dos neurônios. Então, essas células, elas fornecem um suporte para que o neurônio consiga conduzir os impulsos elétricos. Estão acompanhando até aqui? Estão acompanhando? Sim. Tá dando? Beleza. Uma coisa, então, enquanto a gente tem aqui 86 bilhões de neurônios no nosso organismo, nós temos um número ainda maior das células glia, tá? Nós temos um número maior de neuróglias. Elas são células menores, mas que estão presentes em maior quantidade no nosso sistema nervoso. E elas têm ali como principal função dar esse suporte, né, ou essa proteção para os neurônios. Então, vamos falar um pouquinho mais aí sobre a questão da estrutura, a estrutura dos neurônios, tá? Os neurônios, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, mas eles são divididos em 3 partes principais. Nós temos o corpo celular, os dendritos e o axônio, assim como vocês viram ali no vídeo, né? Então, lembrando aqui, vamos lá, eu tenho o corpo celular aqui com o núcleo, citoplasma, nucleolo, né? Os dendritos, que seriam essas ramificações, certo? Esses dendritos, eles são receptores, tá? Então, coloca, isso é importante. Os dendritos estão associados aqui, né, com essa recepção dos estímulos, tá? Então, os dendritos são aqui estruturas que atuam como
receptores, ok? Receptores desse estímulo. Nós temos o corpo celular, certo? Corpo celular, citoplasma, o núcleo, o nucleolo. Imagino que todo mundo aqui tenha feito ou esteja fazendo CMC. E o axônio, né? O axônio, então, está associado com o quê? Com essa condução do impulso, certo? Lembrando que nós temos alguns neurônios que têm aquela bainha que nós chamamos aqui de bainha de mielina. Qual a função da bainha de mielina? Essa bainha de mielina é um revestimento lipídico, certo? É um revestimento rico ali, especialmente em ômega 3, e ele está associado com uma maior velocidade na transmissão destes impulsos nervosos, tá? Então, a bainha de mielina está associada aqui com essa questão da velocidade, certo? Possibilita aqui uma condução mais efetiva desses impulsos aqui nervosos. Além disso, nós temos o quê? Né? No final aqui do axônio, o que nós chamamos de terminações nervosas, certo? Essas terminações. Essas terminações nervosas aqui do axônio, estão acompanhando aqui, ó, corpo celular, os dendritos, o axônio, certo? E aqui, essa região, a gente chama aqui de terminação nervosa. Nessas terminações nervosas do axônio, nós temos aqui alguns botões que nós chamamos de botões sinápticos, tá? Então, eu vou voltar a falar sobre isso na parte aqui de sinapse. Então, primeiramente, em relação à estrutura do neurônio, corpo celular, dendritos e axônio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu penso sobre as neuróglias, né? As neuróglias, elas dão suporte para os neurônios, certo? A sua ausência vai prejudicar a transferência dos impulsos entre os neurônios. Então, as neuróglias, elas, apesar de não serem células excitáveis, elas são fundamentais para os impulsos entre os neurônios, certo? As células da neuróglia estão presentes em maior quantidade, como eu havia falado para vocês, né? São células menores, mas mais abundantes do que os próprios neurônios, porque elas fazem esse tipo de proteção das células dos neurônios. Até aqui tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar, gente? Sim? Sim. Beleza? Massa. Esse neurônio ficou bonitinho, vou até deixar ele aqui. Vamos lá, então. Falando um pouquinho mais aqui, então, sobre essa questão da estrutura aqui do neurônio, tá? Vamos ver aqui cada parte. O corpo celular representa aqui o centro trófico dessa célula, né? Então, aonde estão presentes as organelas, o núcleo celular, o DNA. Esse corpo, ele recebe, então,
ele é capaz de receber os estímulos. Lembrem que esses estímulos, né, o ponto de recepção serão aqui esses dendritos, certo? Esses dendritos. Os dendritos, então, eles realizam as conexões entre os neurônios e outras células, né? Ou ainda entre diferentes neurônios, tá? Então, como vai estar associado aqui com essa recepção de sinal, né? Os dendritos, eles fazem essa comunicação entre os diferentes tipos celulares e entre os diferentes neurônios, tá bom? Nós temos aqui, dependendo do tipo de neurônio, esses dendritos, eles podem se localizar em apenas uma das extremidades, ou podem estar distribuídos em outras partes aqui desse neurônio, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o axônio seria essa projeção aqui, como se fosse uma cauda, ou como o Pedro Calabres falou, aquele tronco, né, daquela árvore, fazendo uma analogia. É essa projeção mais longa da célula, semelhante a um cabo, realmente, e ele vai conduzir o impulso nervoso. Então, lembre, né, o impulso nervoso, ele vem desse sentido daqui, ó. A recepção ocorre nos dendritos, né? Ocorre aqui nos dendritos. E aí você tem esse potencial de ação que vai sendo transmitido conduzido ao longo do axônio. A gente chama aqui, ó, de PA. Tá bom? PA, então, se refere ao potencial de ação. Seria essa descarga elétrica associada com o impulso nervoso. Tá bom? Então, vamos lá. O axônio seria semelhante aqui a esse cabo e vai transportar a mensagem eletroquímica. Quando eu falo dessa mensagem eletroquímica, ela é chamada de impulso nervoso ou potencial de ação. Então, lembra, né? Potencial de ação igual a essa descarga elétrica, que é igual a esse impulso nervoso. Então, o axônio vai possibilitar essa condução do potencial de ação, certo? Ao longo da extensão dessa célula, né? E alguns neurônios, né? Especialmente aqueles presentes ali na massa, né? Na substância branca, como foi apresentado no vídeo, né? Nós temos a substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta, eu tenho um aglomerado de corpos de neurônios, né? Enquanto na substância branca seriam essas fibras nervosas com bainha de mielina, tá? Então, nem todos os neurônios têm essa bainha de mielina, mas ela acelera a transmissão do impulso, ela otimiza essa transmissão desse sinal aqui, dessa descarga elétrica. Vamos falar um pouco mais, então, sobre essa transmissão do impulso nervoso. A região dos dendritos possui uma grande sensibilidade, permitindo a entrada e saída de íons. Quando eu falo aqui sobre entrada e saída de íons, tá? Isso daqui tá associado com o que a gente falou de estímulo. Lembra que os dendritos são o quê? Receptores de sinais, certo? Atuam aqui, ó, na recepção de sinal. Na recepção de sinal, né? São receptores de sinais.
Com isso, como que chegam esses sinais? Geralmente aqui na forma, né, de sinais químicos. Então, você tem aqueles íons que serão reconhecidos como estímulos, certo? E a partir desse estímulo, o que que acontece? É gerado o potencial de ação. Como assim? Aquele impulso elétrico, né? Quando eu falo esse impulso elétrico, essa descarga elétrica, é a mesma coisa que impulso nervoso, ele é gerado a partir de uma alteração de polos. Uma alteração de polos na membrana daquele neurônio. Né? Então, você tem um processo, quando eu falo de molécula polar, né? Imagina, é como se fosse uma pilha, certo? Tem o polo positivo e o polo negativo. Quando você tem essa alteração de polos, aí tem a condução desse estímulo elétrico, certo? Vamos ver aqui como que isso acontece. Tem até um vídeo super legal aqui no AVA, depois eu vou abrir aqui para vocês, que mostra aí essa questão da polarização e despolarização da membrana, tá? Uma vez que tem, então, tido essa ligação entre o sinal elétrico com os receptores dos dendritos, né? Você vai ter um processo de despolarização da membrana através da entrada e saída de íons, certo? O que vai possibilitar a condução desse estímulo. Quando eu falo de despolarização, como que isso acontece? A despolarização da membrana, ela se dá pela entrada dos íons, né, de sódio, que é o Na+. Deixa eu colocar aqui. Quando eu falo aqui de sódio, seriam aqueles íons Na+, com a carga positiva, certo? Então, imagina, você tem aqui um aumento na entrada desses íons Na+, na membrana, tá? Aumenta aqui essa entrada. Com isso, a carga interna, né? No caso aqui dos neurônios, a carga dentro daquela célula fica o quê? Carregada positivamente. Por outro lado, né? Quando eu tenho aqui a hiperpolarização, o que que seria? A entrada de cloro. Cloro é o quê? Cl menos. Opa! Peraí que tá feio aqui. Cloro. Íon de cloro, Cl-. Né? Então, você tem a entrada de cloro, né? E aí, a carga interna aqui fica negativa, ou ainda a saída aqui do potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio? Lembram disso? Que ela é importante para os estímulos elétricos, né? Então, você tem essas duas possibilidades. De qualquer forma, aqui dentro do neurônio fica com uma carga negativa. Então, o que que acontece? É justamente essa diferença de carga que possibilita a transmissão. Lembra que o impulso elétrico, vamos desenhar aqui o neurônio. Quando eu falo sobre impulso nervoso, né? Tem a transmissão do impulso nervoso, tem aqui os dendritos, né? E aí você vai ter aquela transmissão dos impulsos nervosos ao longo aqui do axônio, né? A partir aqui, esse impulso nervoso, ou esse potencial de ação. Opa!
Poxa vida. Apagou tudo. Peraí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o neurônio. Finge que tá todo bonitinho de novo. Pim, 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 tá? Eu tenho aqui o neurônio. E aí eu falei para vocês o seguinte, que a transmissão do impulso nervoso, ela se dá aqui nesse sentido, né? Do dendrito para o axônio. E que esse impulso nervoso, ou esse potencial de ação, nada mais é do que o quê? Uma descarga elétrica. Então, quando eu falo que é uma descarga elétrica, né, que é o impulso nervoso, está associado com o quê? Com esse transporte de elétrons. Por isso que essa diferença de carga, como eu falei, no caso da hiperpolarização, fica com carga negativa dentro. No caso da despolarização, fica com carga positiva dentro. Isso daí vai modificar, né? Vai possibilitar aqui um transporte, tá vendo? Um transporte aqui de elétrons ao longo desta membrana. Então, quando eu falo do potencial de ação, que seria esse impulso nervoso, né? Ele está intimamente associado com esse balanço iônico, né? Entrada e saída de íons aqui em relação ao neurônio. Vocês estão acompanhando? Deixa eu mostrar aqui o videozinho. Peraí, tem um vídeo aqui que é bacana, que tá no AVA. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas esse vídeo ele mostra justamente essa questão da polarização da membrana. E aí, na hora que a gente vê o vídeo, fica legal. Peraí. Vou colocar aqui. Vamos lá. Tá dando para ver meu AVA aqui? Ixi. Aí. Daí que tá sem som de novo. Pam, pam, pam. Só um minutinho. Olha só, presta atenção aqui. Esse vídeo, ele mostra exatamente essa questão que eu falei para vocês dos impulsos nervosos. Vai tá sem som. Ó, não, observe, deixa eu até voltar. O que é o impulso nervoso mesmo? Seria essa descarga elétrica. A entrada e saída de íon. Tá vendo? Os positivos, cai e com isso a eletricidade, potencial de ação. Aí chegou na extremidade. Olha que bacana. Tá cheio de vesículas com sinais. O que vai acontecer? Vai liberar, observa isso. É o que a gente chama de neurotransmissores. Olha que bacana. Chega a descarga elétrica. Vou até voltar essa parte aqui, que ela é bonitinha demais. Chega a descarga elétrica. Com essas vesículas, e aí, com isso, libera esses sinais para outra célula ou para o outro neurônio, enfim. Então,
é assim que você tem essa transmissão dos impulsos nervosos. É bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Papapá. De novo. Gente, vocês estão acompanhando? Nossa, dá uma impressão que eu tô falando sozinha. Sim. Tá acompanhando? Ai, que bom. Beleza. Então, olha só, eu vou falar mais um pouquinho ali sobre a questão da transmissão, tá? Mas só para fechar essa parte dos neurônios, nós temos aqui esses diferentes tipos, tá? Geralmente a gente mostra esse exemplo aqui, ó, mas dependendo do tipo de tecido ali, você vai ter neurônios com outras morfologias, tá? Então, os dendritos, eles podem estar localizados, a gente geralmente utiliza né, essa configuração aqui, ó, do multipolar, mas tem outros onde você tem, né, esses dendritos aqui localizados de forma diferenciada em relação ao corpo celular, e isso você vai ter diferentes classificações de acordo com a morfologia, certo? De acordo com a morfologia daquele neurônio. Em relação às neuróglias, olha só, as células das neuróglias, né, elas são menores do que os neurônios, certo? Mas elas são importantíssimas aqui para essa transmissão de impulsos nervosos. Então, elas ocorrem associadas a esses neurônios, tá bom? Em relação às células da neuróglia, quais são os tipos? Nós temos os astrócitos. Quando eu falo astrócito, é porque a morfologia dela se assemelha aqui a uma estrela, então por isso que é o astro, tá? Astrócito, especialmente quando você vê em lâminas, né? Esses astrócitos ficam bem parecidos com estrelas. Oligodendrócitos, microgliócitos, e temos ainda as células ependimárias. Então, cada tipo de célula glia vai ter uma função bem específica, tá? Eu vou só citar aqui para vocês, em relação a essas células glias, mas depois vocês vão estudar isso mais a fundo em neuroanatomia, neurofisiologia, tá bom? Então, vocês terão uma disciplina específica para trabalhar só o sistema nervoso, mas de uma forma que geral, tá? Nós temos aqui algumas funções. Esses astrócitos, por exemplo, né, eles são importantes ali para proteger a área onde ocorre aquela sinapse, né? Então, lembra o seguinte, eu falei aqui anteriormente, no vídeo, tinha passado para vocês, que essa transmissão do impulso nervoso, né, se dá aqui de uma célula para outra, e você tem essa transmissão aqui, tanto a partir dos neurotransmissores, quanto aquela descarga elétrica que chega aqui na sua terminação nervosa. Então, para proteger, para possibilitar, né, esse impulso aqui de uma forma adequada de uma célula para outra, os astrócitos, eles fazem como se fosse essa proteção, esse isolamento químico, evitando que esses neurotransmissores, por exemplo, escapem e encontrem outro tipo de célula, né? Quer ver? Olha só, nessa imagem daqui, eu tenho essa questão da sinapse, tá? Então, vamos lá. O que é a sinapse, né? Sinapse seria justamente aqui
esse processo onde você tem a condução aí dos estímulos nervosos, certo? E nesse caso, quando eu penso aqui nessa troca de informações, né, ela se dá nesse ponto de contato, que a gente chama aqui esse ponto de contato entre dois neurônios ou entre um neurônio e uma outra célula, é o que nós chamamos de sinapse. Tá? Então, sinapse será aqui esse ponto de encontro, essa região de encontro entre dois neurônios ou um neurônio e uma célula. Imagina, uma outra célula, né? Imagina o seguinte, aqui eu teria a extremidade, tá? Uma extremidade aqui de um axônio. Então, lá aquela terminação nervosa, lembra aqui, ó, que nós temos aqueles terminais, onde tem aqueles botões sinápticos, né? Eu estou representando isso daqui. Então, imagina, eu tenho esse neurônio e ele está aqui em contato com o outro, tá? Está aqui em contato com o outro. Certo? É isso que está sendo representado aqui. Essa região de contato, nós chamamos aqui, essa região aqui, ó, onde ocorre esse contato, é o que nós chamamos de sinapse. Certo? Sinapse. Como que acontece essa sinapse? Então, a sinapse vai ser o ponto de contato aqui entre esses dois neurônios. Nós temos um espaço entre eles, estão vendo? Tem um espaço aqui, que é o que eu chamo de fenda sináptica. Então, esse espaço entre os neurônios, entre essas células, é o que eu chamo de fenda sináptica. Tem alguém querendo falar, gente? O microfone está aberto? Falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa. Essa fenda sináptica é como se quando a gente pega algo para passar informação de um neurônio para o outro. Felipe, tá falhando. Repete, por favor. Melhorou? Sim, pode falar. Essa fenda sináptica é como se fosse um espaço, um curto espaço, quando a gente pega um ímã com algo de metal para poder atrair a informação de uma célula para outra, de um neurônio. Exatamente. Essa fenda sináptica é um espaço bem pequenininho, aonde acontece esse contato entre uma célula e outra. Então, voltando para aquele vídeo, deixa eu colocar naquele vídeo de novo aqui do AVA, rapidinho. Voltando para esse vídeo aqui do AVA, olha só. Quando mostra essa... Aqui, ó. Isso daqui, estão vendo? Aqui... Tá dando para ver o meu AVA? Aqui eu teria aquele terminal axônico, certo? Seria aqui o finalzinho daquele neurônio. E aqui eu tenho uma outra célula, que seria a célula receptora, que vai receber aquele sinal, ok? O que acontece? Esse espaço
Esse espaço aqui, onde você tem essas bolinhas, que na verdade são neurotransmissores ou hormônios, né, que são conduzidos de uma célula para outra, esse espacinho aqui, bem pequenininho, de contato entre a célula que está enviando o sinal e aquela que está recebendo, é chamada de fenda sináptica. Certo? É esse ponto aqui de contato entre essas células. Tá acompanhando? Sim. Ótimo. Então, vamos Valeu. lá. Olha só, o que eu queria destacar é o seguinte, inclusive aqui no vídeo, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho bem bacana. O que acontece? Quando você tem a transmissão desse impulso nervoso, lembra que tem aquele processo de despolarização e hiperpolarização da membrana. Lembra que eu tinha mostrado aqui, ó? Que você vê os íons, vou voltar aqui, ó. Os íons, essa movimentação dos íons entrando e saindo aqui do neurônio. E isso que possibilita, ó, isso que possibilita a condução da descarga elétrica, certo? Mas o que acontece? Essa descarga elétrica que está sendo aqui, ó, transmitida ao longo do corpo do neurônio, tá vendo ela chegando aqui? Ó, puf, chega aqui, ela para. Ela não vai passar de uma célula para outra. Ela não vai atravessar essa fenda pré-sináptica. Essa fenda sináptica. O que sai aqui são os neurotransmissores. Tá vendo que a carga para aqui, ó, o sinal? Vocês observaram isso? O potencial aqui, ó, de ação vem até a extremidade de um neurônio. Lança os sinais necessários, que é a partir de hormônios, por exemplo, neurotransmissores. E aí, são esses sinais que entram nessa célula receptora e que geram um novo potencial de ação. Mais ou menos. Sim, não, talvez. Vamos voltar. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, imagina o seguinte. Vamos lá, eu tenho aqui essa fenda sináptica, certo? Aí tenho aqui esses botões aqui pré-sinápticos e aqui eu tenho receptores pós-sinápticos, tá? Pré e pós. E a sinapse seria esse ponto de contato. O que acontece? O potencial de ação, que é aquela questão que a gente estava falando do estímulo elétrico, que vem a partir daquela condução de íons, né, a entrada, saída de íons para dentro do neurônio, ele chega aqui, ó. Tá vendo? Potencial de ação. Aí ele chega e é como se ele desse um choque, um estímulo nesses botõezinhos para que eles liberem os sinais que vai criar um novo potencial de ação aqui. Então, ele não atravessa nessa fenda. O que vai passar nessa fenda é o sinal. Qual tipo de sinal? Um hormônio, um neurotransmissor, certo? Mensageiros químicos. O potencial de ação, ele vai liberar esses mensageiros, vai romper as vesículas. Olha aqui, ó. Olha esse esqueminha. É a mesma coisa daqui que eu tinha feito. Você tem a... Imagina que você tem aqui, ó, um botão sináptico do axônio, que seria essa terminação nervosa. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é aquele botão sináptico do axônio, certo? Tem aqui o axônio e ele tá aqui em contato com outro neurônio, certo? E é isso que está sendo mostrado aqui, essa questão da sinapse, esse contato entre esses neurônios. Vamos lá. Como que acontece, então, essa transmissão do impulso nervoso? Você tem
que aquele potencial de ação vai sendo transmitido dos dendritos para o corpo celular, para o axônio, e na hora que esse potencial de ação chega nessa extremidade, esse potencial de ação, ele vai romper essas vesículas. Estão vendo? E essas vesículas aqui, elas estão cheias, esses pontinhos, cada pontinho dentro dessa vesícula aqui representa um tipo de sinal, um tipo de hormônio, por exemplo. Pode ser melatonina, serotonina, acetilcolina, certo? Um tipo de sinal químico. Estão acompanhando? Adrenalina, certo? Um tipo de sinal que está aqui presente nessa vesícula. Sinal, quando eu falo, sinal, um mensageiro, né? É porque ele vai se conectar a outra célula, a gente chama neurotransmissor. Olha o nome, né? A serotonina, a dopamina, acetilcolina, são exemplos de neurotransmissores. Vamos pensar sobre esse nome. Neurotransmissor. Adrenalina é um neurotransmissor. Ou seja, transmite uma mensagem do neurônio. Concorda? Sim, não, talvez? Gente do céu, tem alguém aí, pelo amor de Jesus? Tem? Sim. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então tá. Olha só. Vamos lá, mais uma vez, que eu quero que vocês entendam isso é importante. Vem o potencial de ação, que seria aquele impulso elétrico, causa o rompimento aqui, a liberação dessa vesícula. A vesícula é como se fosse uma bolsinha, cheia de neurotransmissor, tá? Então, vai estimular esse axônio, esse neurônio aqui, ó, a liberar esse neurotransmissor na fenda pré-sináptica, certo? Nessa parte aqui. Liberou esse neurotransmissor, ele vai se ligar aos receptores de um outro neurônio, nesse caso aqui, ó, tem um outro neurônio aqui, certo? E aí esse neurotransmissor vai gerar um novo potencial de ação, né? E vai continuar transmitindo isso para a célula seguinte ou para o... Certo? O que eu queria dizer é o seguinte, esse potencial de ação, ele não atravessa a fenda sináptica. O que atravessa aqui é o neurotransmissor. O potencial de ação estimula a liberação dos neurotransmissores que irão se ligar a outra célula e gerar um novo potencial de ação. Lembrando que potencial de ação é a mesma coisa que descarga elétrica, que é a mesma coisa de impulso nervoso. Tá? É o que a gente chama aqui, ó, de impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, ele será gerado a partir da ligação desses neurotransmissores com os receptores do neurônio. Deu para acompanhar? Sim. Mais ou menos? Sim? Ah, beleza. Então tá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Isso é um exemplo, então, gente, do tipo de sinapse que nós chamamos de sinapse química, onde você tem essa conexão aqui, né, por substâncias químicas, que são esses neurotransmissores. Vamos lá, falando um pouquinho mais, então, sobre essas sinapses. As sinapses físicas, né, é quando você tem essa ligação aqui
intraneural, né? Então, especialmente ali dentro daquele sistema nervoso, enquanto que as sinapses químicas geralmente estão associadas com essa resposta de outros, por exemplo, a parte motora, né? Você tem ali os músculos que irão responder a determinados estímulos, certo? Com a ação aqui desses neurotransmissores. No caso da questão motora, olha só, nós temos a região aqui conhecida como junção neuromuscular. Então, o que acontece aqui nessa junção neuromuscular? O neurônio motor, certo? O neurônio motor tem vesículas pré-sinápticas que estão cheias de acetilcolina. Então, vamos imaginar aqui, né, que esse daqui seria esse neurônio motor. Cheio de vesículas pré-sinápticas, porque tá antes, né? Então, eu tenho aqui, ó, pré-sináptica, porque é daqui que vai partir esse contato. Cheio de acetilcolina, tá? Enquanto do outro lado, você tem a fibra muscular, região muscular, cheia de receptores acetilcolinérgicos. Então, nesse caso aqui, né, essa outra célula tá cheia aqui de receptores para a acetilcolina, ok? O que acontece? Esses receptores, né, que têm essa afinidade com a acetilcolina, quando eles forem estimulados, eles irão permitir a troca de íons e, com isso, a despolarização da membrana. Então, nesse caso, a acetilcolina vai entrar em contato com essa célula aqui muscular, certo? E essa célula muscular vai estimular aquilo que a gente chama aquela bomba de sódio e potássio, que é fundamental, essa troca de íons é fundamental para a contração muscular. Então, a resposta do músculo, né? Essa resposta que vai se dar a partir de um processo de troca de íons, com a consequente despolarização da membrana, né? Ela vai ser realizada a partir do momento que a acetilcolina estiver ligada ao receptor do músculo. Ou seja, você precisa desse comando, né? Aqui do sistema nervoso, né? O seu neurônio vai mandar aqui essa mensagem, esse neurotransmissor, com o sinal adequado para possibilitar a contração muscular. Um exemplo de neurotransmissor intimamente associado aí com a contração muscular é a acetilcolina, né? A adrenalina também, a endorfina, né? Então, nós temos ali uma série de neurotransmissores que irão propiciar. Então, em um momento de estresse, por exemplo, que você precisa de ter uma resposta de fuga, né? E libera a adrenalina, e acelera os batimentos cardíacos e tenta mandar aquela energia para movimentar. Isso se dá a partir da liberação, essa resposta do nosso organismo se dá a partir dessa liberação de uma série de neurotransmissores, como é o caso, por exemplo, da adrenalina, que vai possibilitar essa resposta muscular. Né? Então, em uma situação de perigo, não sei se você já ouviu isso, mas falam muito, a força, a velocidade fica muito maior, né? Porque está associado do que uma pessoa que esteja numa situação de repouso, porque está associado com essa liberação dessa mensagem, desse neurotransmissor, que vai ativar intensamente aquele grupo muscular, associado com essa resposta de fuga, né?
associado com essa questão da adrenalina, e enfim, né? Aí só um exemplo para vocês verem como que está conectado aí a questão da resposta, né, neuromuscular. Deu para acompanhar, gente? Tá dando? Sim? Então, olha só, na região conhecida como junção neuromuscular, o neurônio motor possui essas vesículas pré-sinápticas com acetilcolina, né? Já a região muscular, que vai ser o receptor, tem aqui os receptores acetilcolinérgicos, que uma vez que tem aquele estímulo, vai permitir a troca de íon e a despolarização da membrana, gerando o que a gente chama aí potencial de ação muscular, né, que seria essa resposta ali, esse estímulo elétrico muscular, com a liberação de cálcio, por exemplo, que vai ser fundamental para a contração dos músculos. Em relação, né, esse capítulo, ele foca bastante, então, o que eu queria que vocês entendessem bem aí, qual que é a constituição do sistema nervoso, certo? O que é sinapse, como que ocorre essa sinapse, esse contato entre o neurônio e célula, ou neurônio com neurônio, né? A questão das partes dos neurônios e a diferença aí para as células glia, né? E lembrando aqui, então, só que as células glias, elas estariam associadas com essa proteção da região aqui sináptica, né? Nós temos, o livro não aborda muito isso, mas, e depois vocês vão aprofundar na neuroanatomia, mas só para vocês terem uma ideia, né? Os astrócitos, eles fazem esse isolamento químico para evitar que esses neurotransmissores escapem, por exemplo, né? Que esses neurotransmissores sejam direcionados ali para outra célula. Então, o astrócito, ele tem, apesar de não ser uma célula excitável, ele confere essa proteção para essa região de contato entre a célula e o neurônio, evitando que esses neurotransmissores, ou que você tenha o escape realmente dessa descarga elétrica. Então, por isso que ele fica aqui bem associado ao axônio, etc. Outra coisa também, imagina, essas células glias, elas são importantes para fazer essa conexão entre, como se fosse uma sustentação, né, para conferir ali uma certa coesão entre esses neurônios. Então, está associado com uma sustentação neuronal, tá? Nós temos outras, por exemplo, os microgliócitos, eles são importantes para proteger os neurônios contra antígenos, então eles realizam aí a fagocitose de antígenos, tá? Temos outros aqui, o oligodendrócito, ele participa da formação da bainha de mielina. Então, de uma forma geral, o que vocês têm que lembrar é que essas células glias ou as neuróglias, elas fornecem o suporte, possibilitando a manutenção desse funcionamento ali, a integridade dos neurônios, tá bom? Terminar, pessoal, a última coisa que eu tenho para passar para vocês hoje é em relação a essas vias, tá? Nós temos as vias essas vias neuronais, o que chamamos de engrama, e aí a gente vai trabalhar mais isso na próxima aula, que é considerado um tipo de memória neural, tá? Então, a partir de um estímulo que já tenha sido
aquela pessoa já foi exposta a um estímulo anteriormente, né? Isso, você tem isso registrado, certo? Essa via associada a uma memória neural. As vias também de associação é o que possibilita alterar as respostas, tornando ela cada vez mais refinadas. Então, o processo de treinamento, aquele feedback para um refinamento do movimento, se dá a partir dessas vias de associação. E as vias aferentes são aquelas que recebem a informação do sistema nervoso periférico. Nossa, o cachorro está terrível aqui. Essas vias aferentes são aquelas que recebem a informação do sistema nervoso periférico e conseguem encaminhar para o sistema nervoso central, tá? Então, o aferente, deixa eu voltar aqui. O aferente estaria associado com a transmissão do impulso do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, enquanto que o eferente seria o oposto, do sistema nervoso central para o periférico, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. As vias aferentes são aquelas que recebem a informação, então, do sistema nervoso periférico, enquanto as vias eferentes são aquelas que recebem a informação, né, do sistema nervoso central e conduz aí para o sistema nervoso periférico, até mesmo para os órgãos efetores, que seriam ali, por exemplo, os músculos. Certo? Pessoal, deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Sim? Deu? Nossa, gente, eu vou ter só um minuto ali que eu vou ter que dar um jeito ali, só um minutinho, peraí. Aí a gente conversa aqui daqui a pouquinho. Eita! Ai, não, voltou as latir. Oi, gente. Ai, meu Deus. Vocês estão aí? Oi, oi, oi. Vamos lá? Pessoal, então, e aí? Deu para acompanhar? Quer que eu repita essa última parte aqui? Gente? Tem alguém aí? Oi, oi, oi. Estamos.
Tá em choque? Arrancando os cabelos, roendo unha? Sistema nervoso é um pouquinho complicado mesmo. É um pouquinho complicado, mas deu para pegar bastante coisa. Deu para pegar? Ai, maravilha. Ah, então tá bom. Aí eu fico satisfeita, tá? Aí, pessoal, isso tá lá na unidade 3, então, seção 1, tá? Na próxima aula a gente continua falando sobre sistema nervoso. Eu vou tentar trabalhar aí com vocês a seção 2, 3.2 e 3.3, tá? Porque aí a gente faz de uma forma mais sucinta. E façam lá os exercícios, leiam o material, tá? E eu vou colocar essa aula lá no YouTube para vocês. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? A gente foi direto hoje, né? Acabou que terminando mais cedo. Queridos, era isso então que eu tinha para passar, tá? Se alguém tiver alguma